espaços alternativos de comunicação comunitária criados para manifestação das vozes dos jovens, crianças, das comunidades e dos movimentos sociais. Estes são alguns exemplos da força transformadora da educomunicação, assunto de hoje no Clique Ligue. Quer ver um exemplo bem prático? Confira a nossa próxima dica. A Viração é uma organização não governamental que nasceu em 2003, durante o Fórum Nacional Mundial. São vários projetos voltados à educomunicação, como a PCU, Plataforma dos Centros Urbanos, e a revista Viração, que é uma publicação mensal com distribuição nacional e conteúdo produzido por conselhos jovens de 20 estados brasileiros. Outro projeto interessante é a Agência Jovem, que articula a colaboração entre núcleos de adolescentes e jovens de organizações sociais e escolas no ensino fundamental e superior. A ideia é que esses jovens produzam conteúdos multimídia, como vídeos, programas de rádio e fotos. Questionar e refletir a relação entre a sociedade e o jovem e os seus posicionamentos. Essa é a ideia central do Quarto Mundo, uma parceria entre a Viração e a TV USP. Se você se identificou e quer contribuir, o projeto Viração tem uma área voltada ao voluntariado. Parceria e articulação entre redes sociais e políticas. Esse é um dos segredos da força do projeto. Acesse, confira e se inspire. Viração.org. O Clique Ligue de hoje fala sobre as inúmeras possibilidades e potencialidades da educomunicação. Antes de seguirmos com o nosso papo, vamos dar uma navegada pelos sites e portais que mostram o outro lado das notícias. A primeira notícia do blog do coletivo Intervozes na revista Carta Capital. Maioria dos brasileiros acha que publicidade trata a mulher como objeto. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia Galvão. Outro dado importante dessa pesquisa: 70% da população defende punição aos responsáveis por propagandas ofensivas. A regulação da publicidade cabe ao CONAR, Conselho de Autorregulação do Setor. Porém, as críticas à atuação do órgão são inúmeras, desde a lentidão nos processos à não aplicação efetiva do código. O texto explica ainda que, em países como França e Inglaterra, se a autorregulação não funciona, o Estado, através da aplicação de leis e do funcionamento de órgãos reguladores, tem o direito e o dever de agir. A segunda dica vem do site do Instituto Alana, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para encontrar caminhos transformadores que honrem as crianças. Instituto Alana denuncia a ação do McDonald's em escolas para o Ministério da Justiça e da Educação. O que se divulga como ação educativa é, na verdade, uma maneira de incentivar que os alunos se tornem consumidores do produto da rede de fast food desde cedo. Se você perceber algo parecido em sua escola, entre em contato com o Instituto Alana. Nossa última indicação é o Manifesto Internet Livre Sempre, Censura Nunca, Marco Civil Já, do site marcocivil.org.br, uma iniciativa elaborada colaborativamente por voluntários de diversos coletivos, movimentos sociais e organizações que lutam pela aprovação da neutralidade da rede, privacidade e liberdade de expressão. Essa é uma luta que interessa a todos que utilizam a internet. Depois desse passeio, vamos voltar ao nosso tema de hoje, educomunicação e novas tecnologias, uma parceria que começa a dar excelentes resultados. Quem nos ajuda a desvendar esse universo é Ismar de Oliveira Soares, educomunicador e jornalista, Carlos Lima, professor e educomunicador do programa Nas Ondas do Rádio, e via web, quem também participa desse papo, é Lilian Romão, diretora executiva da Viração Educomunicação, Natália Rodrigues, integrante da Agência Jovem de Notícias, e Roseli Fígaro, professora da Licenciatura de Educomunicação na Universidade de São Paulo e chefe do Departamento de Comunicação e Artes. E é com ela que eu quero começar. Roseli, com tantos empregos
acabando em várias áreas da comunicação, em revistas, etc. Por que a profissão de educomunicador pode ser uma excelente alternativa para os estudantes que estão se formando? Bom, primeiro porque a ideia da formação do profissional em educomunicação, ele não é um profissional para trabalhar como num único tipo de plataforma, né? Então, isso já faz uma diferença, é um diferencial muito grande. Então, o grande problema das profissões hoje é exatamente que os profissionais, os jornalistas como eu, por exemplo, que foram formados na década de 70, foram formados para trabalhar em uma ou outra plataforma. O educomunicador, ele não tem como objeto um determinado tipo de discurso ou gênero de discurso, não é? Como o do jornalístico, por exemplo, ou uma determinada plataforma. O seu objetivo é a sociedade, é ser um mediador social. Enquanto mediador social, ele vai articular todas as possibilidades de tecnologias, de mídias e todas as suas capacidades para fazer o quê? Exercer e gerir os processos de comunicação entre os diferentes grupos sociais. Então, esse profissional que nós estamos formando aqui na USP, a partir da licenciatura em educomunicação, que começou em 2011, né, esse profissional, então, ele será apto a atuar tanto no ambiente da escola, educacional, da educação formal, como um professor, não é? Capacitado, então, em empoderar o jovem, a criança, a essas novas linguagens da comunicação, fazendo disso também um aparato que possa trazer maior conhecimento, dialogar com os conteúdos curriculares e tudo mais, compondo os conteúdos curriculares, inclusive, mas também ele poderá atuar em qualquer organização, do segundo ou do terceiro setor. Maravilha. É? Deixa eu só chamar o professor aqui para contribuir com essa conversa. Claro. É uma mudança de oportunidades que estão acontecendo na sociedade, né? Na verdade, como a professora Roseli está apontando, existe uma demanda para esse profissional em muitos setores, porque a educomunicação nasce na sociedade civil, onde pessoas que vinham de diferentes áreas, vinham da educação, da comunicação, vinham das práticas sociais, e hoje em dia existe uma pergunta da escola, uma pergunta das secretarias de educação, uma pergunta do Ministério da Educação, uma pergunta do Ministério do Meio Ambiente. Como é que o educomunicador poderia colaborar para melhorar o nível do processo educacional? Já que as tecnologias estão aí, por exemplo, já que os processos de comunicação se mostram como processos adequados para a formação dos indivíduos. E isso fez com que a Universidade de São Paulo tomasse uma decisão. Então, o Conselho Universitário demorou 9 anos para aprovar esse curso. Não foi tão rápido assim, porque nós precisamos demonstrar para o Conselho Universitário que uma nova profissão já se fazia presente e a universidade precisava contribuir para formar esse novo profissional. E nesse momento, por exemplo, a conversa tem sido feita com ministérios, especialmente com o Ministério da Educação, Meio Ambiente, em nível federal e Secretaria de Educação dos Estados. E a pergunta que o poder público tem é essa: que papel teria o educomunicador nas escolas? Como formar esse educomunicador? Só o Ministério da Educação hoje tem carência de 47 mil educomunicadores em 6 mil escolas que desenvolvem práticas educomunicativas. Tua experiência são em várias escolas. Conta um pouco do teu projeto. Então, o programa Ondas do Rádio, ele é uma política pública na cidade de São Paulo. Nós temos uma lei, a Lei Educom, que é a Lei 13.941, que foi criada a partir do projeto Educom.rádio, que começou em 2001, né, foi até 2004, se criou a lei, e a partir da lei a gente criou o programa Ondas do Rádio em 2009, e a proposta do programa Ondas do Rádio é, em primeiro lugar, fazer a formação dos professores para essa prática, que é uma prática inovadora na escola de hoje, né, uma prática que muitos educadores ainda precisam ter acesso, e eu acho que o segredo do sucesso do projeto Ondas do Rádio é a formação do professor, fazer a formação desse professor para que esse professor possa desenvolver projetos. Bom, o programa hoje ele tem
355 projetos só para a ampliação da jornada escolar. Fora esses projetos que são projetos na educação do ensino fundamental, nós temos projetos na educação infantil, então tem alunos de educação infantil e de creche também. Nós temos alunos de creche fazendo rádio na escola, né? Temos as 3 aldeias indígenas nossas que trabalham com rádio. Temos escolas de educação especial para alunos surdos que desenvolvem projeto não de rádio, mas com vídeo. Aliás, o programa Ondas do Rádio, ele diversificou as linguagens midiáticas, trabalha com todas as mídias, rádio escolar, produção de vídeo, blog, rede social. E tem um projeto que começou em 2005, que é um projeto emblemático para um crescimento do projeto na rede, que é o Imprensa Jovem, que são agências de notícias criadas pelos alunos, e essas agências de notícias vão até os eventos para fazer a cobertura e também faz a cobertura local. Então é a forma de fazer a gestão da comunicação. Deixa eu perguntar, qual é o impacto disso tudo nesses anos de trabalho? Como é que você percebe o impacto disso na garotada, na cidadania? Uma escola mais alegre. Uma escola mais alegre, por mais que muitos educadores dizem, não é só isso. Eu acho que tem uma diferença muito grande. O que é uma escola muito alegre? Você levantar a autoestima de um aluno que às vezes não funciona bem dentro das 4 paredes da sala de aula e que dentro de um projeto ele consegue mostrar o seu potencial. Uma escola alegre que tem aquele aluno que é tímido, que às vezes sofre bullying a vida toda e que tem espaço num projeto de educomunicação e passa a ser olhado, passa a ser melhor olhado pelos seus colegas. Uma escola alegre onde o professor trabalha junto com o aluno. Porque na educomunicação, a horizontalidade da relação professor e aluno é assim, o segredo para que a produção daquele conteúdo, seja um programa de rádio, seja um jornal, seja uma produção midiática, que seja um produto do coletivo. E é esse produto de coletivo que faz a diferença, porque quando você distribui esse conteúdo, ele chega à comunidade. A educomunicação promove a melhoria da relação da escola com a comunidade. E por isso o nosso desafio é formar cada vez mais educadores, independente do seu lado, independente da sua profissão dentro da escola. Seja diretor de escola, supervisor, professor de educação infantil, professor de diferentes áreas do conhecimento, todos são bem-vindos na formação de educomunicação, porque aí a gente fortalece a escola. Existe em São José dos Campos uma fundação que adotou a educomunicação já faz 10 anos, estão celebrando 10 anos. E eles têm feito regularmente encontros de jovens educomunicadores. Em 2005, o lema do encontro que eles criaram era um namoro com o Educom. Então, quando nós olhamos uma criançada de 11 anos, 12 anos, e eles falam em namoro, a gente imagina a intensidade daquele pensamento. E a palavra Educom, educomunicação, é uma palavra abstrata. Como é que podemos imaginar uma criança que é tão concreta e pensa o namoro como algo muito concreto, se apaixonar por algo tão abstrato? É como o Carlos está falando, quer dizer, a alegria apaixona. E a criança quer namorar a educomunicação. Bacana. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já.